Olá, vagalumes! Bom, hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula, né, da série ou mini curso de espiritualidade na prática. E na última aula nós falamos da lei da vibração ou lei da atração e a lei da correspondência, que tudo que nós emanamos para o universo, aquilo retorna para a gente, né? Nós somos seres vibracionais, energéticos, porque somos feitos, né, de uma consciência, né, de uma energia cósmica. Então, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, tudo tem uma vibração também. Eu dei o exemplo lá, né, em forma de uma pirâmide, falei a respeito, dei uma pincelada a respeito de quem está no mundo adâmico, que é o mundo do ego, da personalidade, né, da matéria, da partícula. E para aqueles que estão no mundo da onda, como que funciona, né? Para a gente entrar, né, no mundo espiritual e transcender as dificuldades da vida, que é o mundo adâmico, a gente precisa elevar a nossa vibração numa frequência mais alta, né? A gente tem que vibrar na positividade, no amor, na alegria, porque elevando a nossa vibração, a gente eleva a frequência, é isso que a gente vai emanar para o universo. Então, automaticamente é isso que vai retornar para nós. E hoje nós vamos falar de mais uma das leis universais. Depois, no final, eu vou fazer um resumo de todas, né, numa ordem bem, para ficar bem claro, bem organizado. Vamos aqui para o quadro. Nós vamos falar lei da polaridade ou dualidade, lei dos opostos, né? Lei do contraste. Então, sobre essa lei, né? Que essa lei indica que tudo tem um oposto. Tudo tem o seu oposto, tem o seu contraste. Por exemplo, a luz e trevas, bom e ruim, alegria e tristeza. Tudo tem o seu oposto. Eu quero ler aqui uma parte, né, que foi tirado do livro O Caibalho, porque todas essas leis que nós estamos estudando aqui são referências tiradas do livro O Caibalho, porque eu acredito, não sei de outro livro que fala de forma tão clara sobre as leis universais, né? O único que eu conheço, assim, de uma forma bem clara, bem específica, é O Caibalho. Então, eu vou ler um trechinho do livro aqui. Porém, nessa lei só funciona, essa lei da polaridade, ela só funciona no mundo dos efeitos, que é o mundo da matéria, que é o mundo material, o mundo da partícula, ou seja, o mundo adâmico. Só para quem vive, né, no mundo da matéria, que vê e que entra no fluxo e que pratica essa lei. Vocês vão entender por quê mais para frente. Por quê? Que isso só funciona no mundo do efeito, no mundo da matéria, né, da partícula, ou quem é materialista, né, quem está no mundo adâmico. Por quê que eu falo mundo adâmico? Porque a pessoa que ainda vive no mundo adâmico, ela vive na terceira dimensão. Geralmente é uma pessoa que ela não vê o lado espiritual das coisas, ela só vê o lado da matéria, ela só vê a partícula. E se ela vê só a partícula, ela julga pelo que ela vê. A vida dela gira em torno dos 5 sentidos físicos, do que ela vê, do que ela ouve, do que ela pode pegar. Então, ela julga através dos 5 sentidos, porque é só isso que ela vê. Isso é o ego. E ego é mundo adâmico. Ego é característica, é a personalidade do mundo adâmico, que é aquele mundo onde 1% só é 1% nosso que está atuando, porque o ego nada mais é do que isso, 1%, que é o mundo material, que o mundo material, na verdade, ele é o efeito, ele já é o efeito final, a realidade final das coisas. Porque, na verdade, o mundo real é o que está, né, por trás das cortinas, que eu gosto de falar, é que está por trás daquilo ali.
Mas a pessoa que está no mundo adâmico, na terceira dimensão, que não despertou, ela vê só o que os 5 sentidos dela mostram. E aí por isso que ela julga, ela condena, ela fala, ela julga pela aparência. Tudo isso é o ego da pessoa atuando. Mas aqui fala, né, no livro, porque na verdade tudo é uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Todas as verdades são meias verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Mas para ver isso, né, entender isso, precisamos deixar o ego de lado e ver o lado espiritual de todas as coisas, a essência de todas as coisas. Então, quem é materialista não vai ver. Ele realmente vai continuar julgando, vai deixar com que o ego dele atue sempre. Então, essa lei, ela entra em curso para esse tipo de pessoa, que vê o lado oposto de tudo. Porém, o livro, né, fala que não tem, na verdade, não tem oposto, tudo é a mesma coisa, diferenças de grau. Por que diferenças de grau? Diferença de níveis, de polos, né? Polo positivo, polo negativo, tem o neutro, porém, um depende do outro, né? Para manter o equilíbrio de todo o universo, de todo o cosmos. Deixa eu terminar de ler aqui e nós vamos voltar de novo lá para a lousa. A verdade é que quando deixamos o ego de lado, entendemos o mundo espiritual, descobrindo que nada é bom ou ruim. Só há comparação devido ao julgamento que fazemos, né, através do ego. O certo é manter um equilíbrio e não comparar nem julgar ninguém ou nada pela aparência ou pela própria ignorância, né, de quem vê, do observador no caso. Também, né? Pois cada um tem um ponto de vista ou níveis de consciência diferente. Então nós não devemos julgar nada e nem ninguém, nem mesmo os ignorantes, as pessoas que ainda vivem apenas com a visão da matéria, porque é o nível de consciência que eles têm no momento. É só isso que eles veem, é o grau de consciência que eles têm, por isso eles julgam, por isso eles falam, por isso eles condenam, por isso que ele fala mal do outro, por isso que ele julga o outro. Então, é o nível de consciência que a pessoa tem, tá? Tudo bem, né? Porque a gente sabe que um dia essas almas, elas vão ter que despertar também. Eu já falei isso no vídeo anterior, né? Que vai chegar um ponto que todos vão despertar. Se não for nessa vida, vai ser na próxima, na próxima, na próxima. Ela vai ficar na roda da reencarnação até ela conseguir atingir um nível de evolução ao ponto de não precisar mais voltar para um lugar, para um planeta de terceira dimensão. Aí ela vai subindo na escalada espiritual. A natureza de todas as coisas é sempre o polo positivo. Por que é sempre o polo positivo? Porque o mundo do espírito, né, a criação de Deus, né, do universo, né, do todo, é o bem. Deus não criou o mal, não existe o mal. Deus não criou trevas, Deus não criou o mal, não existe o mal. No Jardim do Éden, se vocês olharem as características, como era, né? Aquela analogia de Adão e Eva é um estado de consciência, não é um lugar físico, aquilo é um estado de consciência. Mas lá, na analogia do paraíso, Adão e Eva, eles tinham tudo, eles viviam em plena harmonia, em plena paz, não tinha doença, não tinha tristeza, não tinha choro, não tinha nada. Até o dia que eles começaram a acreditar no bem e no mal. Aí os problemas também vieram junto. E quando Deus, né, fala que Deus criou o mundo, ele criou tudo de bom. Ele olhou e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Então, no paraíso, no reino dos céus, no reino de Deus, no mundo espiritual, só existe o bem, só existe a harmonia, só existe o amor.
Não existe o mal em si. Toda matéria representa, né, uma energia não física, igual eu falei, toda matéria, né, eu peguei até a caneta para dar um exemplo, né, que isso daqui é uma caneta, uma parte, né, um ser físico, um objeto físico, porém, por trás dessa caneta existe uma energia, uma consciência, né, uma onda de informação que faz com que essa caneta se torne tocável, se torne algo concreto. Quanto maior o grau de vibração, maior o nível de consciência. Então, quanto maior, né, a gente elevar, mais alto a gente vibrar, mais a nossa consciência se expande, mais conhecimento a gente vai adquirindo do mundo espiritual, mais experiência e mais coisas boas também nós vamos atraindo. De acordo com o nível de consciência que a gente vai emanando, a gente atrai também. Eu já falei também, né, na outra aula eu falei que a consciência cósmica, essa energia cósmica, né, ela vibra numa frequência altíssima, altíssima, que ela se torna invisível, né, numa velocidade muito grande que a gente não vê nada, se torna invisível. Porém, ela está aí, impermeando todos os espaços do universo. E para ela se tornar, né, manifestar em forma de um objeto, ela tem que baixar sua vibração até chegar em algo assim, concreto, até a energia congelar ou condensar. Então, é isso que é o Deus cósmico, as suas características, né, nós falamos muito bem lá dos atributos, né, do Deus cósmico, e que o universo inteiro, né, foi a primeira lei que nós vimos, que é a lei do mentalismo, que o universo inteiro é mental, é energia, né, vibração. Bom, vamos aqui voltar para a lousa. Então aqui, ó, está, né, vamos supor, né, vamos fazer, eu fiz esse desenho aqui para ver se vocês entendem, né, para ficar bem claro como que tudo funciona. Aqui, vamos supor, tem uma linha reta, né? Porque no livro O Kaibalho fala que não existe nem bom e nem mal, não existe ninguém ruim ou ninguém bom, não existe o mal em si, né? Tem até uma frase aqui, ó, de Albert Einstein, que ele falou, né, que o mal não existe. É apenas a ausência do bem ou de Deus. Então, a pessoa que pratica o mal é porque ela tem aquele conceito de separação. Ela está vivendo um mundo adâmico, acreditando na crença da dualidade de bem e mal, né? Acreditando no oposto, né? Vivenciando de acordo com a sua personalidade egóica e julgando só pelo que ela vê, só através da aparência. Mas aqui, ó, está tudo na mesma linha, está tudo junto. Na mesma dimensão, na mesma linha. O que muda é o grau de consciência da pessoa. Então, aqui vamos supor aqui do lado de cá, né? Desse lado tá o polo positivo, que é amor, coragem, né? Saúde, pessoa bondosa, né? Digamos assim, que é o bem. E aqui tá o lado negativo, o polo negativo das coisas, né? Que é o ódio, o medo, a doença. Porém, tá tudo junto. Tá tudo aqui na mesma linha. Agora, a pessoa, por si própria, que vai criar, desenvolver isso daqui, atrair isso para a vida dela, ou isso daqui. Com isso, essa pessoa, ela própria, se ela vibrar no amor, na coragem, né, na gratidão, ela acreditar e agradecer, ser grata porque ela é saúde, ela sabe que ela tem um corpo saudável, que ela é feliz do jeito que ela é, do jeito que Deus fez, ela se sente bem, ela é feliz, ela consegue transmitir alegria, felicidade com a vida que ela já tem, sendo grata. Ela cria um campo eletromagnético com esse sentimento. E aí o que acontece? Essa energia, ela é emanada para o universo e mais daquilo vai voltar para ela. Então cria um campo eletromagnético que vai e volta, né? Que vai e volta, que é uma lei também,
né? Isso daí da causa e do efeito, né? Ela causou, ela mandou uma causa, um sentimento de gratidão, de alegria, de bem-estar, de amor. Ela vai colher um efeito. O efeito vai vir também. E esse efeito pode ser em forma de uma boa saúde, pode ser em forma de bens materiais, também pode ser em forma de prosperidade, de abundância, em forma do efeito dinheiro, em forma do efeito de um carro, do efeito de uma casa, ou qualquer outra coisa que ela estiver precisando no momento. A mesma coisa acontece com o ódio, com o medo, com a doença. Essa pessoa vibra só nesse tipo de frequência, ela também vai criar um campo eletromagnético negativo. E aí ela vai emanar aquilo para o universo, e mais daquilo ela vai colher, mais daquilo ela vai colher. E vai chegar até ela o ódio, o medo e a doença. O medo, por exemplo, pode chegar no efeito em forma de um acidente. De repente a pessoa vive com medo, medo de assalto, medo de acidente, medo da falta, da escassez. Então ela vai criar, vai chegar na vida dela os efeitos dessa causa. Se ela reclama, se ela sente uma dor e ela fica afirmando que ela é doente, que ela tem um problema e fica afirmando que ela é doente, só porque o médico falou que ela tem um problema, e aí ela fica contando para todo mundo, falando que tem aquele problema, que tem aquela doença, mais daquilo ela vai ter. Mais daquilo ela pode tratar, se essa doença sarar, ela vai contrair outras dores, outras doenças. Ela vai ter sempre um motivo para reclamar e para continuar falando que ela é doente, porque é isso que ela tá plantando. É isso, a causa. E ela tá colhendo efeito de quê? Mais doença. Vai chegar para a vida dela com um efeito de mais doença. Mesma coisa, a pessoa que tem medo de assaltante, medo de ser assaltado, às vezes pode ter duas pessoas num ponto de ônibus, em qualquer lugar, né? Uma tem medo, né? Morre de medo de ser assaltado, vive desconfiado. E a outra não. A outra vê o lado espiritual de todas as coisas, consegue ver o Cristo no interior de cada ser. Então ela não tem medo, porque ela sabe que o Cristo na vida dela é a segurança dela. Ela está guardada. E aí o assaltante, sabe o que faz? Ele tá andando, e aí o que acontece? Aquela que tá vibrando lá no amor, na gratidão, que consegue ver Cristo em todos, né? Consegue ver o lado espiritual, a bondade do cosmos em tudo, ela tá vibrando cá em cima. E o assaltante tá aqui, ó. Mas a pessoa que vibra no medo do assalto, né? Medo de tudo, ela também tá aqui, nessa vibração baixa. Depois, numa outra aula, eu vou mostrar isso na tabela, na escala das emoções. Ela tá aqui, então o que acontece? O assaltante que tá passando por aí, procurando, né, alguém, vai ressoar, porque tá na mesma frequência. Então o assaltante vai vir aqui do ladinho daquela pessoa que não tem medo, que tá despreocupada, né, que confia em Deus. Do ladinho dela, ele vai vir aqui e vai ver quem? Vai ver que tem medo do assalto e vai assaltar. Mais cedo ou mais tarde assalta. A pessoa que tem medo de acidente, todas as vezes que ela vai sair, ela fica com medo, fica achando que vai acontecer um acidente, alguma coisa. Mais cedo ou mais tarde, ela acaba atraindo isso para a vida dela. Acaba se envolvendo num acidente. Gente, eu era dessa pessoa. Eu tinha medo. Medo de tudo. E por falar nisso, me lembrei que agora que eu tinha muito medo desde criança. Eu não sei, mas assim, quer dizer, hoje eu sei que eu tive um insight, né, uma projeção, que algo aconteceu na minha outra vida, talvez, né, era um efeito kármico que eu carregava de vida passada, que eu me vi, né, na projeção, eu vi eu correndo, e quando eu olhava para trás tinha uma grande explosão. E eu tava muito desesperada, muito. Quando eu acordei, eu tava sentindo as mesmas emoções que eu tava sentindo lá, e eu sabia, era eu. E eu acordei e eu fiquei pensando, e veio que algo na minha outra vida aconteceu, talvez um acidente trágico de carro, uma explosão que pode ter matado, né, que eu tava desesperada, gritando muito, loucamente desesperada, talvez, né, a família
E talvez só eu que escapei e por isso fiquei traumatizada. Eu era tão traumatizada com acidente, medo de carro, essas coisas, de tudo, meio de transporte, que quando eu era pequena, a gente morava na fazenda, no sítio, e nós íamos de a pé para a cidade, né? Andava ali a cerca de uns 6 quilômetros. E a gente pegava um pedacinho de uma estrada que passava a linha de ônibus. E tinha um movimento também de carro pequeno ali. Mas sempre que a gente estava nessa estrada que eu via um ônibus se aproximando ou um carro, eu entrava num pânico tão grande que se a minha mãe não me segurasse, eu acho que eu se jogava debaixo do carro, do ônibus, de tanto medo que eu tinha. Eu lembro que tinha um barranco assim, a estrada tinha aquele barranco alto, eu às vezes tinha que ficar encostada ali e minha mãe lá do meu lado me segurando, alguém, porque eu entrava em pânico e eu nunca entendi isso. E quando eu cresci, esse medo continuou. Eu tirei minha carta, mas eu tinha medo de dirigir, tanto é que a primeira vez que meu irmão confiou e dá o carro para mim dirigir, assim que eu tinha tirado a carteira, eu bati o carro dele. Porque o medo era tanto, mas mesmo assim eu falei, eu vou vencer esse medo. E eu fui de qualquer jeito, sem preparação espiritual, né? E eu não venci, eu bati o carro dele. Ainda bem que não perdi minha habilitação, né? Deu tudo certo lá. Eu só venci esse medo o dia que eu entendi como trabalhar ele. O dia que eu entendi que quanto mais eu focasse nele, quanto mais eu pensasse nisso, mais eu ia ficar nesse círculo. Na verdade, eu só consegui vencer porque a minha centelha divina, né, que Osnev Oragun, que eu tenho vídeos falando sobre a ajuda dele na minha vida, ele me falou que eu precisava vencer, mas todas as vezes que vinha a oportunidade, que vinha aquele insight, vinha a oportunidade para me vencer o medo, eu corria, eu não ia lá, eu não ia fazer, eu não ia encarar o medo. Eu ficava me escondendo, porém dentro de mim, aquilo lá ficava martelando todas as vezes que eu saía na BR com meu esposo, porque eu não dirigia, então sempre meu esposo que dirigia, eu ia imaginando coisas ruins, mas sempre lutando contra. E eu tava, na época que eu passei na igreja, né, dentro da igreja cristã, eu fiz muita campanha, fiz muito voto para acabar com esse medo, mas esse medo eu só encarei ele no mundo espiritual. E graças a Deus superei. Então, o medo não é algo ruim, porém a gente precisa saber trabalhar, aceitar ele, na verdade. Enquanto a gente estiver lutando contra ele, havendo ali uma resistência, ele vai persistir. Mas o medo, ele, de certa forma, a gente precisa dele, porque é através dele que a gente tem uma intuição, né? Vem a intuição de não fazer algo, de precaver contra algumas coisas, né? Também, porém ele não pode ser destrutivo, ele não pode ser negativo. Então por isso que a gente tem que saber trabalhar esse medo, para que ele não venha atrapalhar a nossa vida e pro lado negativo. Mas tudo tem que ter um ponto de equilíbrio, e é isso que eu vou falar. Pra gente não ficar nem positivo demais e nem negativo demais a ponto de nos prejudicar, a gente só precisa de uma coisa: ter equilíbrio, ter um ponto de equilíbrio. Porque a pessoa, quando ela é muito positiva, sabe, muito amorosa, é muito positiva, ela tem mania também de julgar os negativos, a pessoa que é negativa. E ela se dá uma de muito santa, ser muito perfeita, ser muito tem aquele negócio de ser perfeccionista demais, e aí ela acha que quem não é igual ela, perfeccionista, ela julga também. Aí ela começa, né, julgar quem tá, né, fazendo coisas erradas, porque ela não entende. Porque tem pessoas assim, vamos dizer assim, no mundo adâmico, que não é desperto, que só vê o mundo da matéria, que é totalmente amorosa, corajosa, positiva, mas ela, quando vê alguém fazer algo errado, ela julga, ela condena. Mas mesma coisa acontece
quem é negativo demais. Se a pessoa tá aqui, ó, muito negativa, o bem para ela incomoda. Se ela vê uma pessoa boa, uma pessoa amorosa, ela se sente mal. Ela sente ódio, ela sente raiva de quem é bom. Porque ela é tão negativa que o amor incomoda ela. E ela julga também, ela condena, ela tenta destruir as pessoas boas. Por quê? O grau de negatividade dela é muito grande. Então essa linha aqui, ó, o ponto de equilíbrio aqui. E quanto mais para a ponta, né, quanto mais ela for afastando do centro de equilíbrio, vai ficando perigoso também. Pode ser para o lado positivo ou para o lado negativo. Não é bom, tá? Tá em desequilíbrio. Então, o certo é manter o ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É você não, né, se dizer boa demais, santa demais, né, perfeccionista demais. Você simplesmente é. Né? Você entra no fluxo das coisas. Você entra no fluxo do universo. Você ama, mas não é aquele amor possessivo, né? Que só porque ama, porque faz o bem, acha que a pessoa tem que estar sob o seu domínio, sob o seu controle, né? Amor em excesso, né? Que sufoca o outro. Não. É um amor que traz liberdade. É um amor que pacifica. É uma paz que transforma a vida das outras pessoas. É uma paz, um amor que dá liberdade para o outro ser também vivenciar a experiência dele aqui. Então, se a pessoa, qualquer um, tanto faz, tá aqui do lado negativo, do polo negativo ou do polo positivo, manter esse centro de equilíbrio é o ponto neutro, que a gente fala, né? O ponto neutro. Eu até deixei ele em branco aqui, ó, porque a neutralidade no universo é onde Deus habita. É o ponto neutro, que é o vácuo quântico, que existe um vácuo, já falam um vácuo, um vazio. Então é isso que a pessoa também tem que fazer. Se esvaziar de tudo. Esvaziar das crenças, esvaziar do julgamento, esvaziar do ego. Ser neutra, simplesmente ser, sem julgar. Quando a gente vê uma pessoa fazendo atrocidades, algo errado, que a gente domina como negativo, na verdade, não é negativo. Só é a ausência do bem, é falta de Deus. Por que é falta de Deus? Fica claro isso, porque a pessoa está na crença de separação. Ela acredita que ela é algo separado de Deus. Então a consciência dela, a centelha divina dela está adormecida e é onde que ela faz tudo isso. Mas não tem nada certo, não tem nada errado nisso. Porque tudo tem o seu tempo. A semente é como a semente, tem o seu tempo dela nascer, dela evoluir, dela crescer, dela dar frutos. E assim também é a jornada de cada alma. Tem sempre, né? Está sempre chegando almas novas aqui no planeta Terra. Umas já chegam com um nível de consciência mais evoluído, outras chegam com um nível de consciência muito baixo. Então ela tem que passar por todos os processos de onde que ela parou. E existem princípios espirituais, também existe o karma da pessoa, né? Que a gente não sabe o que ela está trazendo, né? A trajetória dela de evolução, de onde ela parou, de onde que ela está começando, em que nível ela está. A gente vê por causa das atitudes, né, do que a pessoa faz. Aí dá pra gente ver mais ou menos que ela tá agindo de acordo com o nível de consciência dela. Mas não cabe nós julgar, não cabe nós também querer forçar a pessoa a mudar, porque nada é por força nem por violência. Né, ela precisa fazer a jornada dela, ela precisa passar pelo estágio de evolução dela. Não é igual o meu, não é igual o seu. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu histórico espiritual, um histórico kármico que precisa ser trabalhado aqui. Então, por isso a gente entra na neutralidade. Não julga, não condena,
Simplesmente tá tudo certo, tá tudo ok, é assim que a vida funciona, é assim que tem que ser. Então não adianta a gente querer ficar também, né, ajudando, orando. Eu tinha muito isso também quando eu fiz o curso do discipulado, né, com Torben Sondergaarden, que ele tem uma escola na Dinamarca, né, e veio aqui pro Brasil, um menino trouxe aqui pro Brasil, e eu fiz lá em Belo Horizonte, né, que é como ser um discipulado, né, como ser um discípulo. E eu cheguei querendo, né, já tinha saído da igreja tudo, mas eu queria muito ajudar, né, as pessoas a se curarem, porque esse foi um dos motivos que me levantou muito questionamento de quando eu estava na igreja, né? Por que as pessoas estavam dentro da igreja, servindo a Deus, enfim, mas continuavam doentes, depressivas, né? Com enfermidades mesmo, problemas às vezes até sérios de saúde. E aí, Osnev Oragun me disse que era porque a maior enfermidade não era física, e sim espiritual. Então eu pensei, curando o espírito das pessoas, né? A enfermidade, né, vai desaparecer. E quando eu cheguei lá do curso de discipulado, eu cheguei aqui, eu comecei a orar para todo mundo, fazer um trabalho espiritual na vida das pessoas. Porém, muitas coisas aconteceram, as pessoas recebiam cura na hora, da parte física, né, do efeito. Porém, depois de um tempo, ela manifestava outra coisa, outro problema, e aí começou a gerar uma dependência em cima de mim. E do meu esposo até que também, que estava orando, até meus filhos oravam também para as pessoas e elas recebiam cura. Porque o nosso nível de consciência, de evolução estava alto. A nossa fé, nós estava vibrando lá em cima, na positividade, sabe? E aí a gente orava, as coisas aconteciam. E a gente não só orava, mas a gente pregava, a gente instruía a pessoa, a gente tentou fazer isso, convencer as pessoas a sair, né, da doença, vir para a saúde. Tentou fazer esse tipo de convencimento nas pessoas através de aconselhamentos. Porém, as pessoas não entendiam do que nós estávamos falando. E elas continuavam querendo só oração, querendo só o pão e o peixe, que foi isso que Jesus falou também. Jesus ficou triste porque ele pregava, ensinava, e a multidão continuava seguindo ele, porque interessado no pão e no peixe, interessado na comida, interessado só no efeito físico, material. E Jesus menciona isso. Tem uma parte na Bíblia que ele fala sobre isso, que vós estáis aqui, vocês vêm por causa do pão e do peixe, da comida, só do efeito. E eu notei que as pessoas também queriam só oração. Elas não queriam fazer uma mudança interior, elas não queriam fazer nada, sabe? Elas não queriam aprender a pescar. Elas queriam o peixe pronto. E eu nunca quis isso. Sempre falei, quando eu pregava ainda na igreja como missionária, eu sempre falava que a pessoa ela precisa aprender a pescar. Porque se você dá o peixe pronto hoje para a pessoa, amanhã ela vai ter fome de novo. E se ela não aprendeu a pescar, você acha que ela vai querer enfrentar aí, às vezes, né, as dificuldades, as adversidades para ir lá aprender a pescar, sendo que ela sabe quem dá o peixe prontinho para ela? Só ela pegar e comer? Ela vai atrás, ela vai voltar e vai procurar aquela pessoa que tem o peixe. Era isso que aconteceu com Jesus. E começou a acontecer isso também. Assim que nós chegamos e começamos a orar para todo mundo, para as pessoas. Tinha uma pessoa que estava com coceira no olho, eu ia lá orava. A pessoa estava com dor na perna, eu ia lá e orava. A pessoa estava com problema de saúde, qualquer outra coisa, nós ia lá e orava. E aí as pessoas começaram a criar essa dependência de qualquer coisinha, uma dor no dedo, eu queria oração, outra coisa queria oração, e aí quando a gente vinha com os aconselhamentos mostrando a verdade, que a pessoa tinha que mudar os hábitos, mudar de atitude para ela gerar essa transformação de dentro para fora, a pessoa não queria, ou então ia embora, sabe? Então foi isso daí que me despertou. Foi isso daí que eu falei que não adianta a gente ficar só orando e curando o efeito. Porque quando já se transformou, né, manifestou no corpo em forma de uma doença, em forma de qualquer outra coisa, de falta de escassez, significa que é naquela vibração, naquela frequência que a pessoa está vibrando. Então, eu posso mudar a frequência dela? Eu posso ir fazer o caminho, a jornada, a caminhada para aquela alma? Não!
Ninguém pode fazer isso, é individual, por isso que fala salvação é individual. Eu posso mostrar o caminho, e é o que eu estou fazendo aqui, através desse curso, né? Dessas séries de vídeo, mostrando o caminho. Mas quem tem que fazer a jornada, a caminhada, é você. Sou eu, tenho que fazer a minha, você faz a sua. Mas eu aprendo com os outros mestres, aprendo com Osnev Oragun, que é minha centelha divina, meu mestre, que tem me ensinado muito. Inclusive, isso daqui, ó, foi ele que me passou esse conceito, assim. Esse daqui também da balança, que eu já vou falar. E tem uma parte escrita aqui que também foi canalizado dele, que ele me mostrou dessa forma. Pelo fato também de eu querer parar de ficar orando para as pessoas, porque elas estavam querendo só o peixe. Ele me mostrou numa projeção antes disso acontecer, depois que eu fui entender tudo. E aí eu parei, nós paramos de orar. E aí foi onde começou eu buscar estudos. Aí depois eu fiz a ressonância harmônica, fui estudar física quântica, porque o Osnev Oragun também me mostrou, né, em projeção, o que era física quântica. E eu comecei a estudar física quântica, cheguei no Hélio Couto, fiz a ressonância. Aí na ressonância conheci Joel Goldsmith, e hoje eu sou uma estudiosa dos ensinos de Joel Goldsmith, que depois nós vamos falar, vai ter muito vídeo também, muito ensinamento sobre os ensinos de Joel Goldsmith. E também, né, o livro Kaibalho, foi através desses estudos que eu conheci. Então, quando eu fiz a ressonância, eu já conhecia o livro Kaibalho e outros. Mas, então, é isso. O que eu quero falar com esse exemplo meu aqui, é que não adianta você querer forçar, você querer obrigar as pessoas a mudar a polaridade, sair da polaridade negativa para o positivo. Ela é a própria pessoa, mas isso tem um tempo. Isso tem um tempo. Sabe a melhor forma da gente convencer as pessoas? É com o nosso próprio exemplo, com o nosso modelo, nós sermos espelho, porque é a gente que tem que ser a mudança no nosso mundo. A gente tem que ser a mudança no lugar que a gente quer mudar, na vida da pessoa que a gente quer mudar. E aqui na minha casa mesmo tem muito isso. Eu sou mãe de 2 filhos adolescentes, meu esposo também vê alguma coisa, mas ele ainda não é praticante, né, assim, da espiritualidade. Não como eu, não é que ele não entende, mas ele não é estudante, assim, focado como eu, que tem esse desejo mesmo de viver, né, através da espiritualidade, né, viver no mundo espiritual, deixar que o reino de Deus, né, viva através de mim. Então, não adianta, eu já tentei também aqui mudar o comportamento, o jeito deles, forçando. Ego com ego, isso se torna ego lidando com ego. Aí tem aquele choque, aquela resistência, tem a resistência da outra pessoa, e você forçando, vai ficar ali, ó, no impasse. Sabe o que isso vai gerar? Mais problema, vai gerar contenda, dificuldade e luta, porque é ego com ego. Então não adianta. Entenda que cada alma tem o seu tempo certo de evolução. Ela tem uma centelha divina também ali dentro. Então a centelha, o Cristo interior, ele é auto-inteligente. Ele é a própria inteligência cósmica do infinito. E na hora certa, tudo vai fluir. Tudo vai fluir. Nós como mãe, igual eu falei, eu tenho filhos, né, adolescentes. Nós como mãe tem sim que orientar eles. Tem que orientar eles aqui, mas dentro desse ponto de equilíbrio, né? A gente tem que orientar, tem que dar amor, tem que dar atenção, tem que ensinar, incentivar eles, mas aqui, ó. E como a gente faz isso? Mantendo paz, calma no meio do caos. Pode estar no meio do caos, porque é realmente isso. Às vezes é complicadíssimo, mas a gente tem que manter a neutralidade, manter a paz, manter a calma. Por isso chama vácuo quântico. E uma maneira ótima
de você conseguir, é que esse vazio que eu gosto de falar, que você entra em sintonia com o vácuo quântico, né, que é o vazio existencial, é onde Deus habita, porque é no vazio, é no silêncio, é na tranquilidade, na paz que Deus habita. Então você tem que esvaziar sua mente, apenas confiar, e isso você consegue através da meditação. Você pode fazer a meditação, sua mente sentar, relaxar e confiar de que tudo já está feito, de que tudo está no seu devido lugar, que está tudo certo, não tem bem, não tem nada bom e nada errado, está tudo certo. Porque no universo, quando a gente vê o lado espiritual, a gente não julga mais através da aparência física, através dos nossos 5 sentidos, mas a gente vê Deus em tudo. A gente vê o Cristo, a centelha divina dentro de cada ser, de cada pessoa. Então pronto, o Cristo está ali. O Cristo é autorresponsável, é autoconsciente, é o puro amor, é a pura luz. Então, no momento certo, as coisas vão fluir, vai dar certo para as pessoas à nossa volta, para o mundo. Só pelo fato da gente fazer isso, a gente já está emanando essa paz para o mundo. A gente está emanando esse amor, essa harmonia para o mundo. E o mundo vai ficando, sim, mais harmonioso, mais pessoas vão despertando, mais pessoas vão entrando no mundo, né, da espiritualidade, e também vai emanando mais paz, mais amor e mais harmonia pro seu mundo, o seu universo em si, de forma individual e de forma coletiva, né, para todo mundo. Essa balancinha aqui, teve uma época que eu estava assim muito ansiosa. Eu ainda estava frequentando igrejas, né, evangélica. E eu tava naquele período dos conflitos, né? Bem ali, no período dos conflitos. E eu, na época que eu brigava muito com Deus, por qualquer motivo, eu queria resposta. E eu queria resposta, eu queria saber o porquê disso, o porquê daquilo. E aí eu falava, por que que o mal predomina? Por que que o mal predomina? E tinha muito aquela questão da revelação dentro da igreja, né? Porque saiu uma revelação de coisas boas e não acontecia. Mas saiu uma revelação de coisa ruim, no outro dia a gente estava vivenciando aquilo. E eu ficava falando, por quê? Por que que o mal sempre vence? Por que que o mal vence? Cadê as coisas boas? Cadê as promessas boas que não acontecem na minha vida? Mas o mal fala uma coisa hoje, amanhã eu já tô vivendo. O mal tá aí, sempre batendo na porta. Sempre as coisas ruins, as coisas erradas tá sempre batendo na porta. Eu não entendia, que é porque eu vibrava aqui, ó, no medo, na raiva, na frustração. Eu estava sempre frustrada com tudo, sempre querendo uma resposta, sempre querendo algo, né? Aquele vazio dentro de mim. Eu estava vazia por dentro e eu queria resposta de tudo, mas vivia sempre frustrada, né? Com raiva, com medo. Só graças a Deus que nunca fui doente, sempre fui muito saudável, né? E aí o que acontecia? Eu tava sempre atraindo mais daquilo. Por isso que as coisas boas que falava, até revelação boa lá na igreja, não chegava. Porque às vezes tinha realmente aquela bênção pra mim, mas só que quando vinha o meu campo áurico, né, tava só negativo, no polo negativo. Então quando vinha uma bênção, aquele campo áurico negativo repelia, mandava embora. Então não chegava até minhas bênçãos. E isso é com todo mundo, não chegava, porque o seu campo áurico tá negativo, vai repelir o que é positivo. Por isso que tem que estar na neutralidade. Você não tá vibrando nem bom animal, você vibra no amor, na paz, na gratidão, porém não de forma desequilibrada, mas no equilíbrio. E aí um dia Osnévio Aragão me deu essa visão. E ele falou, né, me mostrou uma balança e falou pra mim hoje. Tem várias experiências com ele me mostrando e a gente conversando, né? E ele falou, eu vi a balança e aí ele falou, coloca algodão. Imagina aí, coloca um monte de algodão num pratinho da balança. E eu vi, eu não fui lá e coloquei, mas eu já vi logo aquele tufo, né? Mundaréu de algodão dentro de um prato da balança. Aí
O prato nem mexeu, né? Praticamente nem mexeu, nem abaixou, nada. Ficou instável. Porém, do outro lado, ele pediu pra mim colocar um pedacinho de tijolo. E eu lembro que, sabe o tijolinho, aquele tijolinho pó de mico? Assim, eu vi uma metade, né? Eu imaginei assim, só imaginei uma metadinha do tijolo e de repente o tijolo já tava dentro do prato, uma metade de um tijolinho pó de mico. E sabe o que aconteceu? A balança desceu. O pratinho foi pra baixo. E aí eu fiquei indignada, né? Eu falei, nossa, tanto de algodão, né? E aí ele foi me falar que o algodão representa o que é bom, o que a gente acha que é bom, né? O que é o amor, que é o lado espiritual, né? Que é a onda. E o tijolo é o que a gente fala, né? Que é a visão que eu tinha de mal, que era o que era ruim. E aí ele foi me explicar porque o lado negativo, quando a gente vibra do lado, ele não me falou nessas palavras, ele só falou que o que é negativo é pesado. É mais pesado o polo negativo, as coisas negativas pesa mais, ela tem um peso maior sobre nós, porque nós somos seres espirituais. E o lado positivo, ele é leve, porque o amor é leve, o amor não exige. O amor não julga, sabe? Então ele é leve, ele é suave. Por isso que Jesus falou, né? Que o meu jugo é leve, o meu fardo é suave. É isso, que vibra no amor, na gratidão. Então tem essa paz, né? Tem essa leveza. Então ele falou, pode pôr muito algodão, muito, que ele vai continuar leve, o algodão é leve. Mas o tijolo é pesado. Então é isso, quando a gente vibra na raiva, às vezes pode ser uma raiva. Você pode passar a vida toda, né? Tem até um ditado que a gente passa a vida toda fazendo as coisas boas e ninguém reconhece, ninguém vê, porque é uma coisa sutil, né? E se a pessoa for ignorante, às vezes ela vê, mas ela não quer demonstrar, né? Também. Mas o dia que a gente faz uma coisinha errada, dá um deslize, o mundo todo vê. As pessoas vê, a pessoa julga, né? E aquilo se torna um peso, um fardo pra gente. Então é isso. Porque o lado negativo, o grau dele, a força dele energeticamente. Agora nós vamos falar de energia. A força energética do lado negativo, ela é mais potente, ela é pesada. E já do lado positivo é mais leve, é mais suave. Porém, tem o mesmo poder. É só a diferença de graus. Só a diferença de graus. Um tem o grau mais pesado, né? Mais forte. O outro mais leve, mais suave. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só muda diferença de graus. Tá certo? Deixa eu dar outro exemplo aqui para ficar claro. É como vamos falar da eletricidade, né? O fio positivo tem o fio positivo, a fase positiva, a negativa e tem a fase neutra. Um depende do outro. Assim também é o universo inteiro. Sempre dentro de nós existem duas forças. Sempre, né? Existem duas forças dentro de nós, que é o lado positivo e o negativo, né? Até coloquei aqui um desenho do, né? O polo positivo, né? Que é a energia, duas energias dentro de nós, que é a masculina e a feminina, o bem e o mal, que a gente fala, né? Yin e yang, né? Aqui luz e trevas, e um lobo e um cordeiro. Sempre tem. Isso é o conceito da dualidade. Porém, quando a gente olha para o lado espiritual, a gente vê que o universo inteiro trabalha com duas energias. Com duas energias, masculina e feminina. Não existe esse negócio de bom e mal, luz e treva. É a energia masculina e feminina, duas energias, porque uma precisa da outra para manter o equilíbrio de tudo no cosmos, de tudo no universo. Precisa desse equilíbrio. E o equilíbrio de todas as coisas é manter, né, na neutralidade, no polo da neutralidade, né? O exemplo também da eletricidade normal aqui que a gente usa, né? Todo mundo tem energia nas casas e ali o fio tem polo positivo, negativo e tem o neutro. O neutro
é o fio terra, né? Que a gente fala que toda construção ela tem que ter, porém, cabe a pessoa se quer usar ou não, porém ela tem que estar ali. E o neutro é exatamente o neutro que é o responsável para levar a carga até a fonte de energia. E a mesma coisa, no universo inteiro é assim, é um momento neutro, é a sua neutralidade, é o vácuo quântico, né, que a gente fala que é neutro, né, o vácuo vazio, né, energético, existe um vazio, né, em pleno silêncio, que é o vácuo quântico, que é dali onde que tudo emana, que nós já falamos isso também no vídeo sobre os atributos de Deus. Então, é isso daqui, ó, por isso que eu deixei ele vaziozinho por dentro, porque é isso que nós devemos ser, um vazio, sem julgamento, sem pensamento, sem tagarelice, sem condenação, nada. Um vazio completo. A única coisa que a gente deve trabalhar é vibrar na gratidão, a nossa emoção está sempre alta, a nossa vibração alta, e tudo que a gente for falar, a gente tem que falar voltado para positividade, pro lado positivo, pro lado espiritual, porque quando a gente vê o lado espiritual, a gente não julga e nem condena, a gente vê Cristo, a gente vê a centelha de tudo, a gente vê a onda, né, de informação em todas as coisas, em tudo que a gente tocar, a gente vê e a gente sabe que por trás disso, que dá vida, que sustenta essa peça, por mais grosseira que seja qualquer coisa, ela só existe porque tem uma onda de informação por trás, que sustenta ela. E essa onda é a energia cósmica. Então, quando a gente vê isso, a gente entra nesse estado de neutralidade. A pessoa pode vir falar mal de alguém pra você, pode criticar, tudo bem, você ouve, mas você só fala, tudo ok, tá tudo certo. O que há de errado nisso? Tá tudo certo, tudo ok. Aí acaba, né? Esse negócio da gente ficar de conversinha, alguém vem e fala mal de alguém pra você, a gente acaba entrando naquela. Não tem mal. E outra, quando a pessoa vem falar mal, né, de alguém, é o nível de consciência, ela só está expressando o nível de consciência que ela tem. Então não cabe nós julgar a atitude dessa pessoa também. Então é isso aí, né? A neutralidade é importantíssima, assim como é importante o fio neutro em qualquer construção, em qualquer, né, instalação de energia aí que a pessoa fizer. O fio neutro é importantíssimo. A neutralidade também é importantíssimo na nossa vida. Nesse estado de neutralidade, né, de quietude, de mansidão, de paz interior, e também é para o universo, porque para que mantenha o equilíbrio de todo o cosmos, precisa desse equilíbrio, né, entre os dois polos, positivo e negativo, que dá também, né, essa sensação de quietude, né, de tranquilidade, de instabilidade. Eu vou ler só um pedacinho, eu anotei, mas não dá tempo, né? Que eu praticamente já falei tudo aqui, que foi a canalização que me passou sobre a dualidade, né? Osneve Aragon me passou, e eu vou ler aqui o finalzinho, que fala assim, né? Que só assim, para uma visão sem julgamentos, é necessário manter um ponto de equilíbrio. Que foi isso, né, que eu fiz o desenho, né, tá aqui, no dia veio, né, ó, o fim da dualidade, até eu coloquei, e aí eu fiz e escrevi conforme foi me passado. Então eu vou ler o final aqui, que fala que para uma visão sem julgamento é necessário manter o ponto de equilíbrio entre tudo, né, entre todas as coisas, tudo na nossa vida. E também a nossa volta, a gente tem que ver o ponto de equilíbrio naquilo ali. Só assim, o conceito de dualidade, de opostos, desaparecem. Na verdade, a partir do ponto de equilíbrio, só vemos o bem e a manifestação de Deus, do mundo espiritual, do todo, né, em todas as coisas. Porque olhamos através do espírito, a gente começa a ver a partir do nosso espírito, da nossa centelha divina.
né? A partir da onda, ou do espírito, tanto faz, da centelha. E não mais pela matéria, né? Nós não olhamos mais com os nossos olhos físicos, com material, né, da partícula, onde se apresenta como resultado das crenças humanas, né, da consciência humana. Então, se a gente ficar olhando, né, só com o lado da matéria, a gente está manifestando o nosso lado humano, né, da consciência humana, o lado do ego. Mas quando nós olhamos através do Espírito, a gente vê Deus, a gente vê o Cristo, o Filho de Deus em todos e em tudo. Então, aí não cabe julgar, não cabe condenar, porque também a gente não sabe qual é o propósito de cada alma aqui. Por que que a pessoa faz tal coisa, por que que ela está fazendo isso e aquilo. A gente não condena, porque cada um tem um histórico, né, kármico, um histórico espiritual. Nós também temos o nosso, né? Então, até que a gente entende isso, a gente passa por muita coisa, a gente faz muita besteira, a gente julga muito, a gente vive muito preso na dualidade, né? Julgando pelos opostos. Mas quando a gente transcende a matéria, quando a gente vive, né, através do Espírito, isso acaba. É o fim da dualidade. Então, essa lei, vamos repetir aqui de novo, que essa lei da dualidade, lei dos opostos, aqui da polaridade, ela entra em curso somente na vida das pessoas que vivem através da matéria, né? Que vive através da sua personalidade egóica, né? Que tá no mundo adâmico, terceira dimensão, tá bom? Então, é isso. E eu aguardo vocês no próximo vídeo, tá? Um beijo de luz no coração de todos.